Passar direto? Então, a colega Simone vai falar um pouquinho para a gente sobre os planos de saneamento municipal. Bem, boa tarde, meu nome é Simone, vou me posicionar cá, fico mais à vontade. Meu nome é Simone, eu sou da FUNASA e eu gostaria de agradecer aqui também a oportunidade que a doutora Luciana está nos dando para a gente estar apresentando, né, o programa de cooperação técnica da FUNASA. Então, vocês viram que nós participamos dessa operação, fazendo as análises do controle de qualidade de água. E esse trabalho que nós fizemos aqui, ele pode ser estendido a vários municípios com abaixo de 50 mil habitantes. Então, basta que o município entre em contato com a Superintendência Estadual da FUNASA em Salvador e a gente pode estar se deslocando para fazer ações de cooperação técnica com relação ao controle de qualidade de água, a educação e mobilização social e a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, essa é a questão que eu vou falar um pouco mais aqui com vocês, porque a FUNASA, ela está financiando, né, o Plano Municipal de Saneamento Básico nos municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, o que é esse plano? Esse plano é um conjunto de diretrizes, né, estudos, programas, projetos, prioridades e metas, né, que o município precisa desenvolver para quê? Então, o que é que esse plano faz? Esse plano vai avaliar o estado de salubridade ambiental, inclusive da prestação dos serviços públicos a ela oferecidas. E o que define esse plano? Então, nesse plano vai ser definido, gente, toda a programação das ações, dos investimentos necessários para a prestação do serviço de saneamento básico. Então, até 2014, todos os municípios têm que estar com esse plano, porque se os municípios não estiverem até o final de 2014 com os planos municipais de saneamento básico, eles não vão poder receber recursos de ordem federal para a área de saneamento. Então, com isso, a FUNASA elaborou um termo de referência. Esse termo de referência, ela já tem vários termos de referência, o mais atual é o termo de referência 2012, que vocês podem ter acesso a ele através na internet, no site da FUNASA. E esse termo de referência, ele abrange os conteúdos mínimos da Lei 11.445 de 2007, que é a Política Nacional, Política Federal de Saneamento Básico, e também a Lei de Resíduos Sólidos, que é 12.305 de 2010. Então, nesse plano já está contemplado, né, a questão do saneamento e também dos resíduos sólidos. Uma outra questão, que esse plano, ele tem um horizonte, esse plano é uma política, então ele tem um horizonte temporal de 20 anos. Você vai fazer esse plano pensando não só agora, mas pensando em ações de curto, de médio e de longo prazo, inclusive para catástrofes, para, por exemplo, a seca. Então, como é que a gente pode estar resolvendo os problemas na seca? Já está inserido nesse plano. Eu estou com sede. Acabou. Minha água está ali no cantinho. Bom, outra questão importante desse plano é a consonância dele com o plano diretor, né, com os planos de bacia e também todas as legislações correlatas. Uma questão importante desse plano, quando a gente fala de saneamento, geralmente a gente só pensa e só lembra da sede do município, né? Então, a população rural, ela geralmente não é contemplada. Então, nesse plano, deve abranger toda a área, localidades adensadas e dispersas, áreas indígenas, remanescente de quilombos e tradicionais, tá? Então, a gente não vai, esse plano, ele não só pensa na questão urbana, mas a gente também contempla a área rural de todo o município. E ele busca um planejamento integrado. Então, quais são os eixos desse plano? A gente vai planejar o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e o manejo também de águas pluviais. Então, é um plano que vai pensar o saneamento como um todo, tá? Bom, e o que é importante nesse plano? Esse plano, ele deve ser feito com a participação da população. Então, ele tem um início, tá? E esse início aqui... Não está funcionando. Então, esse início começa com o quê? Com o convênio que os municípios têm que fazer com a FUNASA. Esse ano, a gente não tem mais o edital aberto. Inclusive, nessa região aqui, recentemente, o município de Rio de Contas, ele foi contemplado, né, com recursos da FUNASA para a elaboração desse Plano Municipal de Saneamento Básico. Depois de assinado esse convênio, vocês vão começar, existem todas as etapas. Então, o termo é como se fosse uma receita, ele é um orientativo de como você vai produzir esse plano. Aí você vem com a questão da mobilização social, então vai dizer como é que você vai mobilizar a sociedade, você vai envolver todas as comunidades para a elaboração desse plano, vai formar grupo de trabalho, você tem um comitê de coordenação e também um comitê executivo, e nesse comitê de coordenação a FUNASA participa para dar um apoio técnico. Bom,
Bom, e a partir daí, desses grupos de trabalho, vai ser feito o diagnóstico técnico participativo. Tá? A partir desse diagnóstico, vai ser feito todo um planejamento estratégico, onde a gente vai ter programas, projetos e ações, né, relativo ao saneamento básico. Depois desse plano elaborado, ele vai ter que ser aprovado, ele vai para a Câmara de Vereadores e vai ser sancionado pelo prefeito, tá? Esse plano vai ser implementado e ele vai ser avaliado. Então, esse plano, como ele tem uma duração de 4 anos, ele vai ser revisto, vai ser revisado de 4 em 4 anos e sua avaliação vai ser feita constantemente. Tá? E o que é que a FUNASA faz? Então, a FUNASA, ela, além do apoio técnico e financeiro, ela, até municípios com até 20 mil habitantes, nos editais anteriores, estavam disponibilizando na ordem de recursos de até R$150 mil, e municípios de 20 até 50 mil habitantes, recursos na ordem de até R$250 mil. Então, era essa informação que eu gostaria de estar passando. Esse é um momento que tem representante aqui da Câmara de Vereadores. Nos municípios que nós passamos, nós deixamos essa mensagem e aproveitamos esse espaço para estar reforçando a importância, né, de vocês terem conhecimento desse plano, né, dessa possibilidade de financiamento. Independente de vocês não tiverem financiamento, vocês podem estar utilizando o termo de referência como orientativo para a elaboração desses planos. E qualquer outra informação, tem o site aí da FUNASA, né, funasa.gov.br, ok? Obrigada, então. E agora eu gostaria de chamar o nosso colega Diógenes para continuar a apresentação. Boa tarde. Como o colega apresentou, meu nome é Diógenes, eu sou da fiscalização do CREA, Bahia, e nós compomos também uma equipe urbana, né, outra equipe urbana que visitou os outros 5 municípios, e eu gostaria de pedir ao pessoal que trabalhou comigo nessa etapa que esteja presente, que fique de pé para o pessoal identificar. Obrigado, pessoal. Os colegas policiais que nos acompanharam, que fizeram parte da equipe também, eles tiveram que voltar para Salvador mais cedo, mas que sejam também reconhecido o trabalho e a contribuição deles. E, lógico, evidentemente, agradecer ao pessoal de Alagoas que nos veio brindar com a sua presença, com o seu conhecimento, com a sua ajuda para otimizar o nosso trabalho. E que nós sejamos também parte do trabalho deles lá em Alagoas. Então, dando continuidade ao trabalho... Desculpem. A equipe urbana que nós fizemos parte, nós visitamos os municípios daqui de Paramirim, Érico Cardoso, Ibipitanga, Tanque Novo e Rio de Contas, todos os municípios que nós visitamos. E, como a colega Karine antecipou, a questão do resíduo sólido ela é muito parecida em todos os municípios da região, porque nenhum deles tem aterro sanitário. Então, todos têm lixão e todos têm os problemas muito similares. Começando por Érico Cardoso, ele tem um agravante com relação aos outros lixões, que ele fica numa proximidade de um vale. Isso aqui é uma área montanhosa, e isso forma um vale, e, inclusive por informações do preposto da prefeitura que nos acompanhou, nos períodos de chuva, essa água desce por esse vale, passa pelo lixão e arrasta todo esse chorume que esteja ainda na superfície do solo em direção ao rio Paramirim. Então, foi encontrado resíduo de saúde disposto de forma totalmente, vamos dizer assim, errada, né? Só que eles nos informaram que isso acontecia até 2010. A partir de 2010 foi firmado um convênio com a empresa de Salvador e essa empresa passou a fazer a coleta, o transporte e a destinação final desse resíduo sólido. Mas isso é uma realidade encontrada no local, tá? Então, as cidades, todas elas que nós visitamos, à exceção daqui de Paramirim, não possuem um programa de gerenciamento do resíduo sólido, nenhuma delas, e nem estão em vias de elaboração, tá? O lixo está espalhado totalmente de forma aleatória, não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de cuidado com esse lixo. A colega Karine chamou a atenção sobre a questão da queima. Queimar lixo é pior do que deixar ele onde está.
Tá? Então, jamais permitam que alguém queime o lixo e jamais façam essa prática, porque você aparentemente resolve um problema visual, mas cria cinza, que continua sendo resíduo sólido, e cria gases que são tóxicos e que causam doenças talvez bem mais graves do que o lixo puro e simples. Rio de Contas não muda a realidade. Rio de Contas um detalhe, em Érico Cardoso nós não percebemos a presença nem nenhum tipo de situação que indicasse que houvesse catadores. E já em Rio de Contas tem lá um indício claro, né, de que tem catação de lixo. Todos os lixões visitados lançam um entulho, lá também no lixão. Rio de Contas é diferente. Lá em cima, aquela foto de cima queima, né? É emblemático, tá? Lá em Rio de Contas tinham vários moares, né? Da raça de moares pastando e se alimentando daquele lixo, que é uma coisa também que não deve acontecer. Não tem nenhum tipo de isolamento, de controle de nada no local, então é totalmente aberto e pode ser usado por qualquer um. E Bibitanga tem tiveram uma iniciativa melhor do que os outros. A prefeitura adquiriu uma área, cercou essa área, colocou um portão, improvisou uma guarita, mas não tem nenhum tipo de controle. O portão fica aberto. Não mudou muita coisa. Tá? Melhorou. A iniciativa é boa, mas ela não pode ser só uma iniciativa, ela tem que se tornar uma prática. Se tivesse um controle desse lixo que entra aqui, das pessoas que acessam, não teria catador. E esse fogo aqui que vocês estão vendo, foi pelo próprio pessoal que estava chegando com lixo, descarregando lixo, terminaram de descarregar, afastar a caçamba e tocar no fogo no lixo. Então essa prática não pode ser admitida, ela não pode ser continuada.